Era uma vez, nos primeiros dias da Igreja de Jesus, muitas pessoas estavam começando a crer e a seguir os ensinamentos dos apóstolos. A igreja crescia todos os dias. Homens, mulheres e crianças se reuniam para orar, cantar e aprender sobre o amor de Deus. Mas com tanta gente assim, começaram a surgir problemas. Algumas viúvas mulheres que não tinham mais seus maridos estavam ficando sem comida e ajuda. Elas estavam tristes porque pareciam esquecidas. E os apóstolos, que ensinavam sobre Jesus, perceberam que precisavam de ajuda para cuidar dessas pessoas com carinho e justiça. Então, reuniram os discípulos e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus para cuidar da distribuição de alimentos. Vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para nos ajudar. Entre esses 7 homens, havia um que se destacava. O nome dele era Estevão. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Crianças, Estevão era muito especial. Ele era gentil, sorridente, tratava todos com respeito e estava sempre pronto para servir. Mas o que mais chamava a atenção nele era algo que não se via com os olhos. Estevão era cheio da fé e do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um vento invisível de Deus, que sopra dentro do coração daqueles que creem em Jesus. Ele enche a pessoa de amor, coragem, sabedoria e alegria verdadeira. Estevão tinha um coração tão ligado a Deus que quando ele falava, as pessoas sentiam paz. Quando ele orava, parecia que o céu se abria. Ele não fazia as coisas para aparecer, mas porque amava servir e queria que todos conhecessem Jesus. Os apóstolos colocaram as mãos sobre Estevão e os outros homens e oraram por eles. Foi assim que Estevão passou a fazer parte de um grupo muito importante dentro da igreja, os primeiros servos escolhidos para cuidar das pessoas com amor e responsabilidade. Mas a história de Estevão não para por aí. Algo muito incrível e também muito difícil estava para acontecer com ele. Você quer saber o que foi? Então prepare seu coração, porque a aventura de fé de Estevão continua cheia de coragem, milagres e uma visão do céu. Depois de ser escolhido pelos apóstolos, Estevão não ficou parado. Não, ele continuou fazendo aquilo que mais amava, servir ao povo e falar do amor de Jesus com alegria no coração. Mas Estevão não fazia isso sozinho. O Espírito Santo, o grande ajudador enviado por Deus, estava com ele o tempo todo. Por onde Estevão passava, algo especial acontecia. As pessoas se reuniam em volta dele, porque viam coisas maravilhosas com os próprios olhos. Ele curava doentes, orava com fé, trazia consolo para os tristes e até expulsava espíritos maus em nome de Jesus. Todos ficavam admirados com o poder que havia em Estevão, mas ele sempre dizia: não sou eu quem faz essas coisas, é Jesus que vive em mim. Mas nem todo mundo gostava disso. Alguns homens muito religiosos, que não criam em Jesus, ficaram com inveja de Estevão. Eles viam que o povo escutava com atenção tudo que ele falava e isso os deixava incomodados. Então, decidiram discutir com ele, para tentar envergonhá-lo diante de todos. Esses homens vinham de várias partes de sinagogas diferentes e se juntaram para fazer perguntas difíceis, tentar confundir Estevão ou achar alguma falha em suas palavras. Eles falavam alto, apontavam o dedo, tentavam deixá-lo nervoso. Mas sabem o que acontecia? Eles nunca conseguiam vencer Estevão. Isso mesmo, é que Estevão não respondia com raiva ou orgulho. Ele ouvia com calma, olhava nos olhos das pessoas e falava com sabedoria que vinha do céu. Suas palavras eram cheias de luz, como se Deus mesmo estivesse soprando cada resposta em seu coração. A Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Atos 6 e 10. Era como se cada palavra dele fosse uma flecha de verdade, indo direto ao coração de quem ouvia.
E enquanto ele falava, seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Mas os inimigos de Estevão, ao verem que não conseguiam derrotá-lo com palavras, começaram a planejar algo muito, muito sério, algo injusto e cruel. Mas isso é o que vamos ver no próximo capítulo da nossa história. Mesmo com o coração cheio de bondade, mesmo fazendo milagres e falando com sabedoria, Estevão começou a ser perseguido por homens maus. Esses homens, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, ficaram furiosos porque o povo gostava de ouvir Estevão. Eles não suportavam ver como ele falava com tanto poder, como ele fazia o bem e como falava com tanta verdade. Então, sabe o que eles fizeram? Algo muito errado. Eles inventaram mentiras sobre Estevão. Isso mesmo. Mentiram dizendo que ele falava coisas feias contra Moisés, contra Deus e contra o templo, que era o lugar mais sagrado para os judeus. Esses homens enganaram o povo, colocaram pessoas para espalhar boatos, e logo uma multidão começou a se reunir, confusa, sem saber o que era verdade ou mentira. Então, levaram Estevão para um lugar chamado Sinédrio. Era como um grande tribunal onde os líderes religiosos julgavam as pessoas. Lá estavam os sacerdotes, os mestres da lei e muitos homens importantes. Eles vestiam roupas longas, tinham rostos sérios e olhos atentos, prontos para julgar. Eles queriam fazer Estevão parecer um inimigo de Deus, mas ele era justamente o contrário. Imagine só, crianças, um homem que só queria fazer o bem, que ajudava os pobres, que falava com amor, agora estava diante de juízes que queriam condená-lo. Tudo por causa de mentiras. Homens falsos foram chamados para testemunhar, e diziam coisas horríveis. Este homem está sempre falando contra o templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que Jesus vai destruir o templo e mudar tudo que Moisés nos ensinou. Mas Estevão ficou firme. Ele não gritou, não revidou, não ficou bravo. Ele sabia que estava dizendo a verdade. E sabem o que a Bíblia diz? Que aconteceu nesse momento. Todos os que estavam ali, no conselho, olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o de um anjo. Atos 6:15. Isso mesmo. Mesmo rodeado por pessoas que queriam o mal, Estevão estava calmo, sereno e cheio da presença de Deus. O Espírito Santo brilhava nele. Mas o que será que Estevão disse depois disso? Será que ele ficou com medo? Ou será que falou com ainda mais coragem? A próxima parte da nossa história vai mostrar a mensagem poderosa que ele compartilhou. Prepare o coração. Todos no tribunal estavam com os olhos fixos em Estevão. O sumo sacerdote então se levantou e perguntou com voz firme: estas acusações são verdadeiras? Crianças, era como se o ar ficasse parado. Todos queriam ver se Estevão ia se defender, se ia tentar se livrar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, não teve medo. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de falar do amor de Deus, mesmo diante de pessoas que queriam o mal. Então, com voz firme e cheia de coragem, Estevão começou a falar. Mas ele não gritou, nem falou com raiva. Ele contou uma história, a história do povo de Deus. Era como se ele abrisse um grande livro, desde o comecinho. Irmãos, pais, escutem. Ele disse, e começou falando de Abraão, o homem que Deus escolheu para formar um povo especial. Deus disse a Abraão que sairia de sua terra e teria uma família tão grande quanto as estrelas do céu. E Abraão obedeceu. Depois, Estevão falou sobre Isaque e Jacó e os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel. Ele contou sobre José, que foi vendido pelos próprios irmãos, mas que Deus usou para salvar o Egito e sua família da fome. Depois veio Moisés, que foi tirado do rio Nilo e cresceu no palácio do faraó. Deus o usou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés falou com Deus através da sarça ardente e recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas, mesmo com tudo isso, Estevão lembrou que o povo muitas vezes desobedecia. Deus rejeitava os profetas e queria seguir seus próprios caminhos. Eles construíram um bezerro de ouro, desobedeceram a lei e sempre voltavam à rebeldia. Estevão então olhou nos olhos dos líderes religiosos e disse algo muito forte e verdadeiro. Assim como os nossos antepassados rejeitaram os profetas,
vocês também estão fazendo o mesmo. Eles anunciaram a vinda do justo, o Salvador prometido, e vocês o matarão. Vocês receberam a lei de Deus, mas não obedeceram. Ele estava falando de Jesus, o Filho de Deus, que veio para salvar, mas foi rejeitado e crucificado. As palavras de Estevão eram como flechas de verdade. Ele não queria machucar ninguém, ele queria que eles acordassem e se arrependessem. Mas aquelas palavras tocaram fundo no coração dos líderes. E eles não gostaram nada disso. Seus rostos ficaram vermelhos de raiva. Eles cerraram os dentes, ficaram furiosos, porque não suportavam ouvir a verdade. Mas Estevão, ele não se abalou. Ele sabia que Deus estava com ele e que tinha feito exatamente o que o Senhor queria, falado com amor e coragem, mesmo quando era difícil. Mas o que será que aconteceu depois disso? Prepare-se, porque o final da história de Estevão é marcante e cheio de glória. Depois que Estevão terminou de falar toda a verdade com coragem, os líderes do Sinédrio ficaram furiosos, muito furiosos. Eles rangiam os dentes, cerravam os punhos e não conseguiam mais esconder a raiva. Mas sabe o que Estevão fez? Ele não ficou com medo, em vez disso, olhou para o céu como se seus olhos vissem muito além do que todos ali podiam ver. E naquele momento tão especial, algo maravilhoso aconteceu. O céu se abriu, e Estevão viu uma visão gloriosa. Ele viu a glória de Deus, e Jesus em pé, bem ao lado do trono de Deus, à sua direita, com os olhos brilhando e o rosto cheio de paz. Ele exclamou alto, diante de todos: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas aquelas palavras fizeram os líderes religiosos explodirem de raiva. Eles taparam os ouvidos e começaram a gritar bem alto. Depois disso, todos se levantaram de uma vez só, arrastaram Estevão para fora da cidade. Fizeram algo terrível. Eles começaram a apedrejá-lo. Pedras eram jogadas contra ele com força e crueldade. Era uma cena triste, crianças. Muito triste. Mas mesmo nesse momento de dor, Estevão não gritou, não reclamou, não tentou fugir. Em vez disso, com os joelhos no chão, ele olhou para o céu mais uma vez e fez uma oração linda, que mostrava o quanto ele amava Jesus e o quanto seu coração era cheio de perdão. Ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, mesmo sendo ferido, ele fez algo que parecia impossível. Com a voz fraca, mas cheia de amor, Estevão orou pelas pessoas que estavam machucando ele: Senhor, não os culpe por isso, perdoa-os. E assim, com o coração leve e os olhos ainda voltados para o céu, Estevão adormeceu em Jesus. Ele foi o primeiro mártir cristão, ou seja, o primeiro a morrer por amor a Jesus. Ele não morreu com tristeza, mas com coragem, fé e perdão. E o mais lindo, ele viu Jesus em pé, como se estivesse esperando por ele de braços abertos no céu.